Meus queridos irmãos, a graça, a paz e a misericórdia do Senhor esteja com nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém? É sempre alegria no meu coração, satisfação ao estar junto com os irmãos, compartilhando do bem maior que temos à nossa disposição, que é a própria palavra do Senhor. De acordo, já foi me apresentado, meu nome é Walter, chamado para ser pastor. Estou servindo ao Senhor ali na Igreja Batista Peniel, da qual trago um abraço para os irmãos aqui da Igreja Batista Ebenezer. Sempre bom estar com os armados, trazendo ou transmitindo este abraço também dos nossos irmãos que estão neste momento também reunidos ali naquele local situado ali no Jardim Aureniquato, Irmã Dulce. A palavra do Senhor fala lá em Romanos, capítulo 8, versículo 16, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A palavra também fala lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, mas vós receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e ser-me-eis testemunhas, tanto na Judéia, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. A palavra também fala que ela é viva e eficaz. Tudo aquilo que o Senhor escreveu na sua palavra, ela continua viva, ela continua à nossa disposição para desfrutarmos do bem melhor que Deus nos deu, que Ele coloca à nossa disposição, que é o ensinamento do próprio Senhor mediante a sua palavra. A palavra também nos ensina que nós não devemos ir nada além daquilo que está escrito. Portanto, neste momento me curvo diante de Deus, pedindo a Ele, ao Santo Espírito, aquele mesmo que testifica com meu espírito e que me dá a convicção de que eu sou filho de Deus, que Ele esteja direcionando a sua própria palavra à minha boca, para que haja esta transmissão por meu intermédio, que eu seja somente a voz do Senhor. Esta é a minha confissão diante do Senhor neste momento, sempre com o coração contrito, mas também alegre, por esta oportunidade, por estar aqui sendo o instrumento de Deus para a transmissão da sua palavra. Nesse mesmo espírito de adoração que cantamos ao Senhor, que alegramos os nossos corações, entoando cânticos àquele, o único, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. É que eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. E depois leiamos até o versículo de número 14. E depois pensaremos um pouco, juntos, a estas coisas que o Senhor nos escreveu. A esta carta, em que Ele anunciou o seu desejo para mim e para a sua vida. Pedir que todos, os que puderem, coloquem-se em pé em reverência à palavra que iremos ler. Versículo 1, fala assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando
quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Versículo 2. Ele, porém, lhes disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Versículo 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Versículo 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Finalmente o 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Pai Santo, obrigado por tua palavra aqui lida. Ajude-nos, ó Pai, no entendimento dela. Esteja, ó Pai, trabalhando e operando em cada coração aqui presente, para que esta palavra, faça morada em cada coração. Transmita a tua mensagem, não olhando, ó Pai, para os nossos merecimentos, mas por causa da tua misericórdia. Pois assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Meus queridos, estamos diante de uma escrita que o nosso Senhor usou um homem chamado Mateus para escrever. O capítulo 24 de Mateus narra uma história em que ela se iniciou, ou a profecia que aqui é citada, ela acontece pouco tempo depois da sua escrita. É necessário que nós pensemos um pouco sobre o contexto deste livro. O capítulo 1 de Mateus é narrado a história, ou podemos dizer os primeiros capítulos de Mateus, é narrada a história de um homem chamado João Batista. João Batista vem a esse mundo sendo, ou com a missão de ser o precursor de Jesus. E a mensagem pregada por João Batista era a seguinte: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E essa mensagem perdura, pelo menos, pelos próximos capítulos aí do Evangelho de Mateus. E nós vimos que, passada esta mensagem, veio aquele que o próprio João fala, diz: olha, eu não sou digno. Primeiramente ele fala: eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito de Deus, do qual eu não sou digno
nem de desatar as suas sandálias. Jesus vem no mesmo sentido de João Batista, pregando o evangelho do reino. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Jesus adquire ali grande multidão como seguidor. Em todo este meio, Jesus ali opera vários milagres, mas Jesus nunca deixa de pregar a palavra da qual o Senhor o enviou para que ele pregasse. Mediante uma grande multidão que seguia Jesus, quando nós chegamos ali por volta do capítulo 12, Jesus agora muda o sentido da sua pregação. O Jesus que falava de forma espontânea, que servia a todos aqueles que estavam seguindo, na multiplicação de pães, na cura de enfermidades, significa que em um certo momento a população daquela época fizeram uma combinação para fazer Jesus como rei. Jesus, a partir de então, agora muda o sentido da sua pregação. Jesus agora começa a falar em parábolas. Muitos vão dizer que as parábolas facilitam o entendimento da história ou do texto narrado. Pelo contrário, Jesus queria realmente fazer uma distinção entre discípulos e multidão. E nós vimos que quando Jesus faz essa distinção entre essas duas classes de pessoas, o grupo que segue Jesus diminui bruscamente, porque multidão, elas seguiam a Jesus e segue até hoje baseado nos seus feitos, baseado nas benesses que querem atrair para si, baseado nas coisas em que Jesus, com sua infinita bondade, mas também com seu infinito poder, era capaz de fazer às pessoas. Percebe-se que Jesus agora, falando aos seus discípulos, ele vai dizer o significado das parábolas que ele falava à multidão. Isso acontece até o capítulo 12. O capítulo 13, Jesus agora começa essa fala dessa forma, e já lança ali o sermão profético, levando as pessoas a pensarem não somente em saciar-se momentaneamente, mas levando nós a um pensamento futuro. É nesse sentido que eu quero adentrar esse texto de Mateus capítulo 24, para que nós pensemos nas coisas que ainda hão de vir. A Bíblia fala que Jesus, ele é uma âncora. Âncora é aquela que dá estabilidade ao barco quando está nas águas. Você solta ali aquela âncora, ela aterriza no chão e ela dá sustentabilidade, estabilidade. A palavra é a âncora que nos dá a estabilidade, não só para vivermos a vida eterna nos tempos presentes, como também para meditarmos naquilo que ainda há por vir, que a própria palavra nos afirma, nas coisas que ainda hão de vir. O versículo 1 do capítulo 24 de Mateus vai falar o seguinte: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando aproximaram-se dele os discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Aqui nós vimos que até mesmo os discípulos estavam alicerçados naquilo que trazia o seu bem-estar. O judeu, ou seja, o templo para o judeu, era um sentido de estabilidade. E os discípulos levam Jesus para mostrar algo que fora construída. Se formos buscar as edificações daquele templo, eu estava estudando um pouco sobre esta questão e vendo que as pedras, podemos chamar hoje de tijolos, elas mediam cerca de 12 metros de comprimento por 3,5 metros de altura e largura. Todas essas pedras elas eram banhadas de ouro. Então os discípulos chamam Jesus e falam: Senhor, aqui nós estamos te mostrando algo que foi construído
Aí pensaremos o seguinte: para um bom sentido, para adoração. Mas Jesus agora fala para os discípulos, diz: olha, vocês estão olhando mais para as feituras do que para aquele que faz todas as coisas. E Jesus chama-nos e traz-nos uma reflexão, porque ele fala no versículo 2, ele porém lhes disse: na verdade, na verdade, não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Esta profecia que o Senhor Jesus fala aqui no versículo 2, ela aconteceu mais ou menos cerca de 30 anos depois, por volta do ano 70 depois de Cristo. O general Tito, general romano, agora levanta andaimes de madeira ao redor deste templo, empilha ali madeiras e todo tipo de matéria, e ele agora lança fogo em todo o templo. Cumpre-se a profecia que o Senhor Jesus fala. Aquilo que era a âncora dos discípulos, dos judeus, agora eles se verem desamparados, justamente para que ele tire o foco da edificação e foque naquele que realmente que foi edificado pelo próprio Senhor, para que seja a nossa âncora. Nós vimos aqui agora no versículo de número 3, Jesus agora começa a falar de algo que ainda está por vir. Nós vimos aqui que o início da profecia de Jesus já se cumpriu uma parte, que foi a destruição do templo. O próprio Senhor, profetizando, falou que alguém derrubaria o templo e ele seria edificado em 3 dias. Mas nem os discípulos muitas vezes não focavam, não entendiam a mensagem do Senhor Jesus, que eles deveriam colocar a sua ênfase naquele que é dono de todas as coisas, que tem poderio para fazer todas as coisas. E aí o versículo 3, há uma pergunta aqui dos discípulos. Fala que Jesus no Monte das Oliveiras achava-se assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram. Eles fazem um pedido agora, com certeza, um pedido carinhoso. Mestre, fala para nós, só para nós aqui, quando sucederão estas coisas? E Jesus agora começa a falar para eles. E ele pergunta ainda: qual sinal haverá da tua vinda? Nós precisamos contextualizar para que adentremos a esta narrativa e para a explanação deste texto, que estamos num período em que muitos vai chamar no período de tribulação, porque o Senhor Jesus vai falar aqui de vários sinais que acontecerão para que seja concretizada a vinda ou a parousia do Senhor, que é literalmente presença do Senhor. Vimos também que em um outro momento, logo seguido a este acontecimento, está narrado lá no livro de Atos, capítulo 1, a partir do versículo 4, especificamente o versículo 4 e o versículo 5, em que Jesus vai repetir aquilo que ele já havia falado várias vezes aos discípulos. Ele diz: olha, João Batista batizou com água, mas eu venho para batizar-vos com o Espírito Santo de Deus. E os discípulos ali novamente chamam: Jesus, será nesse tempo que será restaurado o reino a Israel? Veja que os discípulos eles estavam na especulação teológica, ao invés de adentrar verdadeiramente para o princípio do ensinamento ali de Atos. De acordo, citei o versículo 8 do capítulo 1 de Atos, que ser-me-eis testemunhas. A palavra testemunha vem do sentido da palavra martiria, que significa morrer por causa da palavra. Mas os discípulos estavam buscando: será nesse tempo que será restaurado o reino? Percebe-se que muitas vezes nós estamos mais preocupados com o nosso bem-estar do que
acreditar e confiar naquilo que Jesus tem proposto para as nossas vidas. Nós somos pecadores, errôneos, mas a palavra nos ensina o caminho em que devemos andar. E nós estamos diante desta palavra. Neste evento que aqui está do versículo 3, nós vimos em que Jesus fala que vários sinais, a partir do 4 ele vai falar sobre esses sinais. Estamos num tempo aqui, de acordo com falei, da parousia, da presença, da segunda vinda de Jesus, e os discípulos agora querem saber os detalhes, justamente de quando sucederão essas coisas. Há várias linhagens teológicas, e eu quero aqui neste momento falar especificamente de uma linhagem teológica. A linhagem que acredita que a igreja não passará pelo período da tribulação. Vem o arrebatamento, 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 5. Jesus, a igreja é elevada aos céus. A Bíblia fala também sobre vários eventos acontecendo ali, inclusive o casamento de Jesus com a noiva, com a igreja. Passado esse período, isso, as pessoas que acreditam, aqueles que acreditam no arrebatamento iminente, não há, ou eles independem de qualquer tipo de sinal que Jesus está falando. Precisamos entender que o arrebatamento não é Jesus vindo até a terra, é Jesus levando a igreja até os céus. Mas aqui Jesus está falando da sua segunda vinda. E a partir aqui do versículo 3, nós vimos que será um tempo acompanhado de sinais. O arrebatamento iminente da igreja do Senhor pode acontecer a qualquer momento. Os discípulos, uma certa feita, perguntando ao Senhor quanto seria, ele diz, olha, isso lá em Atos mesmo, isso não compete a nós. A Bíblia fala que é no estralar de dedo, é no piscar de olho, que a sua igreja será elevada. A Bíblia também fala que uns serão levados, outros serão deixados. Isso já pensando num processo posterior, especificando após o reino literal do Senhor. Mas aqui nós vimos aqui no versículo de número 3, que ele fala, diz, olha, muitos sinais acontecerão. E o versículo 4 fala o seguinte, vede que ninguém vos engane. O Senhor Jesus agora começa a dar instruções para que nós busquemos andar segundo o controle, segundo a direção da sua palavra, para que não sejamos enganados. E o final do versículo 4, ele fala o seguinte, versículo 5, porque virão muito em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e estes enganarão a muitos. Nós vimos que será um tempo de pseudos cristos, de falsos, aqueles que vêm em nome de Cristo oferecendo coisas, benesses para as pessoas, e se nós não tivermos alicerçado, ancorado na palavra, significa que estas pessoas estão vulneráveis a ser enganadas por estes pseudos cristos ou falsos cristos. O capítulo 24 de Mateus, ele tem correlação tanto com algumas profecias escritas em Daniel. Daniel capítulo 9, capítulo 11, como também há uma correlação muito forte com o capítulo 6 de Apocalipse, quando fala ele dos cavaleiros do Apocalipse, do capítulo 6, na abertura dos selos. Nós vimos aqui, Apocalipse 6, versículos 1 e 2, fala assim, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse a voz de trovão, vem. Vi então, e eis que um cavalo branco, e seu cavaleiro com um arco,
e foi-lhe dado uma coroa. Ele saiu vencendo para vencer. Nós vimos que virá muitas pessoas parecidas com Cristo, com falsas autoridades, com falsos poderes. É interessante pensarmos que lá em Apocalipse, quando fala nos versículos 1 e 2 do capítulo 6, fala que lhe foi dado esta coroa. Não fala que ele tinha a coroa. Portanto, não podemos interpretar esse texto como sendo o próprio Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é o dono da coroa e ele está no trono dando as diretrizes de todas as coisas. Então, fiquemos atentos, alicerçados na palavra, para que não sejamos vencidos os nossos pensamentos mediante aos pseudos cristos que virão. Isto afirma a própria palavra do Senhor. Mas nesse tempo também será um tempo de guerras e rumores de guerras. Vejamos o versículo de número 6. Fala assim: certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede que não vos assusteis, porque é necessário que assim acontecer, mas ainda não é o fim. Meus queridos, se nós formos buscar nos textos bíblicos, a narrativa da palavra, desde os tempos antigos, houve guerras. Israel foi uma nação que viveu todo o seu período guerreando. Nós vimos que Abraão guerreia contra alguns reinos para restabelecer a ordem e também para restabelecer ali o seu sobrinho Ló e algumas pessoas que estavam cativas daqueles reinos. Daí para cá vimos vários reinos, babilônico, romano, grego, e assim sucessivamente, tudo alicerçado em guerra e rumores de guerra. Mas o texto, a forma que o Senhor fala, podemos correlacionar a Apocalipse capítulo 6, versículo 3 e 4, quando há a abertura do segundo selo. Fala assim: quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem! E saiu outro cavalo, vermelho. Ao seu cavaleiro lhe foi dada a tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. O texto de Apocalipse deixa bem claro que aquele cavaleiro que sai, ele sai fazendo com que as pessoas criem ódio uns dos outros. As pessoas se matem uns aos outros. Então tudo isso que nós vemos aqui no capítulo 4, o capítulo 24 de Mateus, é algo que supera todas as coisas, as ruínas, as guerras que há no país, no mundo. Basta entrarmos nas mídias sociais que vemos falar de rumores de guerra, países disputando contra países, nações disputando contra nações, acusações de nações contra nações, países contra países. Vimos filho matando pais, pais matando filhos. Mas a Bíblia fala desse período. É um período superior a todas as coisas. É o período em que as pessoas odiarão uns aos outros. Mas também nessa época será um tempo de lutas mundiais, fomes e terremotos. Vejamos o versículo de número 7. Fala assim: porquanto levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em muitos lugares. Nós vimos também em Apocalipse capítulo 6, os versículos de 5 ao 8, que fala assim. Apocalipse 6, versículos 5 ao 8. Quando abriu o terceiro selo, ouviram o ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis que um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Ouvi como uma voz no meio dos quatro seres viventes dizendo:
uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevadas por 1 denário, e não danifique o azeite. Então nós vemos aqui que será um tempo de lutas mundiais, de brigas, de países, de nações, de escassez, de alimentação. Tudo quanto há de ruim paira por este período, ou neste período que a Bíblia cita aqui no capítulo 24 de Mateus. Mas nós vemos também que esta época será um tempo de assassinatos e ódios. Vejamos os versículos 7, 8 e 9. Fala assim: porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Serei odiados de todas as nações por causa do teu nome. E o versículo 10: neste tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Então nós vimos que mediante a escrita que aqui fala, será um tempo de assassinato e de ódio. As pessoas odiarão uns aos outros. Tudo isso porque nós vimos que lá em Apocalipse, no capítulo 6, versículos de 9 ao 11, fala assim: quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Vivemos um tempo nesta época que a própria palavra fala que aquele que confessar o Senhor será sinônimo de morte iminente a qualquer momento. Nós vimos aqui que esse texto de Apocalipse vai dizer que quando ele foi visto as almas das pessoas, daqueles que pregavam a palavra, daqueles que professavam o testemunho de Cristo, e eles foram mortos por causa do testemunho que sustentavam. Eles estavam ancorados na palavra. O sistema não os proibiram de continuarem firmes, porque eles tinham a convicção da vida que esperavam por eles. Meus amados, precisamos ter esta convicção da vida após a morte. Precisamos acreditar na vinda iminente do nosso Senhor, porque vivemos em terras alheias, vivemos num contexto em que não temos a liberdade de falarmos nem de vivermos a vida do nosso Senhor aqui na terra, mas precisamos lembrar de que Ele não nos promete vida boa enquanto estamos aqui na terra. Precisamos também lembrar que esta vida física que temos é uma vida passageira, mas Ele nos promete vida eterna. Ele fala em que Ele foi preparar-nos morada. Evangelho de João capítulo 14. E Ele diz que um dia voltará para buscar a sua igreja. E precisamos confiar nisso, meus queridos, para vivermos de forma digna, de acordo fala e nos prega o Evangelho segundo João, que faz-nos um convite para vivermos a vida eterna, mesmo enquanto estamos aqui na terra. É fácil? Não, mas o Senhor fala que é possível. Precisamos ancorar na palavra, precisamos fixar a nossa mente naquilo que é do reino, naquilo que é da vontade de Deus. Precisamos lembrar de que as promessas que Ele fez na sua palavra, as que não aconteceu, estão acontecendo, e as que não estão acontecendo, ainda vai acontecer, porque a sua palavra é digna de confiança para todo o sempre. Nós vimos também aqui no versículo 11, que será um tempo de falsos profetas. Versículo 11 de Mateus 24, fala assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Vimos que os falsos profetas, eles são precursor dos pseudos cristos.
Eles preparam o terreno, enganarão aqueles que não têm um alicerce firme, derrubarão aqueles que não estão alicerçados na rocha, que a Bíblia fala, de acordo lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, que Ele, o Senhor Jesus, é a rocha, é a pedra angular, e nós devemos ancorar a nossa esperança, a nossa fé, tudo isso para que continuemos firmes, alegres, mesmo mediante as dificuldades, mesmo mediante as pancadas que levamos. Precisamos estabelecer a nossa meta, que é confiar naquilo que a palavra nos ensina. E o versículo de número 12, veremos que será um tempo de iniquidade e frieza. Vejamos o versículo de número 12, e fala assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Muitos vão dizer que já vivemos este período, que as pessoas perderam o amor uns pelos outros, que as pessoas perderam a sensibilidade, o senso de ter a piedade uns dos outros. Mas ainda vemos, e formos buscar, basta acontecer um desastre, basta acontecer algo sobrenatural. Isso nós já vimos, deslizamentos, pessoas desabrigadas. Nós vimos que há uma mobilização, mesmo sem a ação do governo, das pessoas contribuírem. Ainda vemos pessoas se solidarizando com muitas vezes coisas ruins que acontecem na vida de outras pessoas. Mas este tempo, de acordo fala aqui, um tempo de frieza, um tempo em que as pessoas não terão piedade uns dos outros, a ponto de você ver uma pessoa à beira do precipício e ajuda a ser mais um empurrão para aquela pessoa vai para lá. Não perderam o senso de amor uns pelos outros, esfriou o amor das pessoas. Mas a Bíblia nos fala algo espetacular. A Bíblia disse que sempre haverá um remanescente. Aqui o texto é bem claro a dizer: esfriará o amor de quase todos. Vivemos um período que chamamos o período, o tempo dos gentios. Nesse período que nós estamos falando, que Mateus 24 fala, é passado o tempo dos gentios. A tratativa é com Israel, com o povo de Israel, com a nação que Deus chamou essa nação de nação santa, propriedade exclusiva de Deus, povo de propriedade particular de Deus. Mas nestes tempos em que nós vivemos, nós temos a oportunidade de pregar a palavra. Vivemos num país que, entre aspas, ainda temos esta liberdade de elevar o evangelho da graça. Pregar que Cristo morreu na cruz para perdoar não só os meus pecados, mas o pecado de todas as pessoas que confiarem neste sacrifício e entregar as suas vidas para Ele. E nós vimos aqui o versículo de número 13 e 14, que fala assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E o versículo 14 fala assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Nós vimos aqui que, de acordo no capítulo 13, por mais que a sua igreja já tenha sido elevado, mas muitas pessoas se converterão ao Senhor. Porque, de acordo, vimos no capítulo 14, o evangelho do reino, aqueles que acreditam de que vivemos já o tempo, esses tempos, de acordo é falado aqui, terão dificuldades, porque aqui nós já vemos a pregação não do evangelho da graça,
mas do evangelho do reino. A Bíblia fala que Cristo ele reinará com cetro de ferro. Literalmente ferrão. Quem lida com gado, com boi aqui sabe o que é um ferrão. É uma ponta colocada no final de uma vara. E ele é ferroado para ferroar os bois, justamente para domar, para dominar aqueles bois. E a Bíblia fala que é assim o reino de Jesus, que ele reinará com cetro de ferro. Todo aquele que não se curvar diante desse reino será punido. Portanto, nós vivemos num período que chamamos a plenitude dos gentios, em que o evangelho da graça é pregado. Mas mesmo sendo pregado esse evangelho da graça, muitas pessoas escolhem não aceitar este evangelho. O evangelho do reino será pregado em todos os lugares. Nós vimos uma figura lá em Atos capítulo 9, o evangelista Filipe, sendo deslocado de um local até outro, para levar a palavra do Senhor, e sendo levado pelo Espírito. E aqui nós vimos, de acordo, fala o versículo 14, fazendo um link com Apocalipse capítulo 7, que fala sobre os 144 mil evangelistas, as duas testemunhas, que elevarão a palavra do Senhor em todos os lugares. Eles não terão dificuldade de locomoção, não terão dificuldades de línguas. Nós vemos o contexto que nós temos hoje do evangelho da graça. Por mais que a igreja tenha cumprido o mandado de Deus de pregar o evangelho em todos os lugares, a igreja não conseguirá levar a palavra do Senhor ou pregar o evangelho em todos os lugares. Quer ver o número? No Brasil, hoje nós temos cerca de 360 etnias. Estas 360 etnias indígenas, somente eu não tenho o número concreto, mas cerca de 120 têm a palavra traduzida na sua própria língua. No mundo nós temos cerca de 7.000 línguas, somente a metade tem a palavra traduzida na sua própria língua. Mas os evangelistas de Apocalipse capítulo 7 não terão dificuldade na sua língua, assim como aconteceu em Atos capítulo 2, que os discípulos falavam e cada um ouvia na sua própria língua. Assim também será a pregação do evangelho do reino, que alcançará todas as nações, porque aqui nós vimos, depois que tudo isso acontecer, então virá o fim. Meus amados, a minha oração é que você continue convicto daquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário por você. É que você não desanime mediante as turbulências do mundo. Nós temos um adversário da igreja, que muitas vezes busca andar em paralelo. Muitas vezes busca fazer sinais para confundir aqueles que não estão alicerçados na palavra. A Bíblia fala que Satanás ele tem poder para fazer fogo descer do céu. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, em que ele tem poder para se transfigurar em anjo de luz, buscando enganar as pessoas. A minha oração é que você continue firme, mas alicerçado na palavra. Nada além daquilo que está escrito provém de Deus. É assim que a palavra nos ensina, irmos somente até aquilo que está escrito.